Olá pessoal, começando aqui mais uma aula de Java, dessa vez o assunto é scan, o que para a gente vai ser também uma aula inicial para a parte de input de dados do usuário, né? Até agora a gente tinha visto, a gente só printou, e não pediu nada do usuário diretamente ali pelo nosso console, pelo terminal, né? E aí eu vou estar mostrando para vocês hoje qual vai ser a forma, como vai ser a forma que vocês vão estar fazendo isso em Java, beleza? Vai ser uma aula bem simples, bem rápida assim. A gente vai utilizar uma biblioteca específica, vou mostrar como é a implementação dela e vou também dar umas dicas caso vocês queiram enxugar a utilização e umas dicas também para quem está aí utilizando em outros linguagens de programação os inputs que são mais simples. Vou mostrar uma forma também de simplificar aqui também, beleza? Vamos lá, como receber um input do usuário? A classe scan é utilizada para obter a entrada do usuário encontrada no pacote Java útil. Significa que a gente importando aqui no início da nossa classe, né, main, importando import java.scanner, a gente vai ter acesso a essa classe que se chama scanner e a gente vai estar podendo criar um objeto para isso. Beleza. Aqui eu mostro a implementação disso, eu vou estar até escrevendo essa implementação aqui para a gente ver. Vai ser scanner, e aí o meu objeto scanner, eu até aqui escrevi, ele ficou em vermelho porque ainda não importei. Se eu aperto Alt e Enter, ele já importa para mim. Meu objeto scanner igual a new scanner system.in. Agora eu tenho aqui um objeto que o objetivo dele é estar permitindo com que o usuário passe um valor que vai ser escaneado e jogado na variável. Beleza, depois eu vou estar escrevendo aqui, né, digite seu nome, tá? E vou estar querendo o nome do meu nome usuário. E aí eu vou usar aqui meu objeto scanner ponto next line, como tem escrito aqui no nosso slide. Vou explicar certinho cada parte já já. Depois salte nome usuário é nome usuário. Beleza. Rodando esse cara aqui para ele tá aqui, né? Teste. E aí ele escreveu. Nome do usuário é teste. Beleza? Agora vamos entender aqui, ó, detalhe a detalhe do que é que está acontecendo aqui. Vamos primeiro para relembrar aqui, né, a importação do scanner é feita aqui na linha 1. Tá lá guardado no pacote Java útil, vai ter lá essa classe que ele vai estar utilizando, né? É como se você estivesse importando a biblioteca, mas no lugar de importar todas as funcionalidades da biblioteca útil, você está importando só o scanner. Você está puxando só ele para utilizar ele. Beleza. Aí outra parte que vocês ainda não tinham visto, que é a parte da gente estar instanciando. A gente vai criar um objeto. Em outras palavras, a gente vai estar criando como se fosse uma caixa de ferramentas que vão ter vários métodos, né, várias ferramentas para a gente estar fazendo essa interação por meio do scanner. No caso, eu vou estar criando aqui ela com qualquer nome. Entendam que onde eu escrevo aqui meu objeto scanner, eu poderia estar escrevendo com qualquer nome. Por exemplo, eu vou escrever só scan. E aí, substituindo aqui também, né? Meu objeto vai funcionar do mesmo jeito. Compreendam que, compreendam que isso aqui é uma variável, como se fosse uma variável qualquer, só que o tipo dela, no lugar de ser int, string, float, ela é do tipo scanner. Só que esse final aqui é utilizado para a gente indicar meio que o comportamento, como deve funcionar o comportamento desse scanner. No caso, ele utiliza esse new scanner, então ele quer que o scanner se comporte como new scanner, meio que iniciando as funcionalidades dele e passando esse system.in para indicar qual é o lugar de entrada, né? Que no caso vai ser a entrada por meio do nosso teclado. Então, iniciando um objeto desta forma aqui, a gente vai estar criando um scanner que vai ler o que vai ser imputado pelo nosso teclado aqui no nosso console aqui abaixo, beleza? A partir disso, aqui na linha 7 a gente tem a chamada do método em si, onde eu vou estar pegando a minha variável, vou estar querendo, vou criar uma variável, né? Poderia até criar em linhas separadas, ó, tá? Criei ela aqui em linhas separadas mesmo.
e estou pedindo para o scan me entregar a próxima linha. No caso, next line é me entregue o que vai ser escrito na próxima linha. Só que não é só o next line. Se eu vier aqui, depois do ponto, apertar Ctrl espaço, eu mostro vários outros métodos que tem. Os métodos next são os que a gente vai estar focando. Por quê? São os métodos que têm como objetivo nos retornar um valor. No caso, por exemplo, se eu quisesse um next int, ele ia estar me retornando um inteiro. Vamos até manter aqui o next line. O next line é o que mais, vamos dizer assim, a nomenclatura mais se diferencia. Por quê? Vou aqui escrever digite sua idade e vou pedir um int idade e vou escanear ele. Next int. Porque o next int aqui, ó, ele vai estar me retornando um int que vai ser jogado aqui. É claro para a gente entender que quase todos os nexts eles vão ter o nome do próprio tipo que ele vai retornar. Next int retorna um int, next byte um byte, next boolean um boolean, next double um double, next long um long. Porém, o único que é diferente é a string. Você vai utilizar o next line. Pedindo next line, ele vai estar me retornando a próxima string que foi formada. Quando você apertar o Enter, ele vai pegar tudo que veio antes e vai passar para a variável. Vamos só complementar aqui. E tenho idade anos. Beleza. Rodando esse código aqui, eu vou até tirar os println, vou deixar só print para ele escrever tudo numa mesma linha. Aqui, ó. Aí a partir de agora, eu posso vir aqui e pedir meu nome, Vinícius, e minha idade, 25. E aí, o nome do usuário é Vinícius e tenho 25 anos. Melhor, né? Meu, meu nome é Vinícius e tenho 25 anos. Deixa eu colocar de novo aqui. E tenho aqui. Meu nome é Vinícius e tenho 25 anos. Beleza. Esse aqui é o método de scan, né? Como a gente instancia ele desta forma. Depois que está instanciado, a gente pode usar múltiplas vezes. Então, esse scan aqui pode ser usado para pegar várias vezes e várias vezes, assim sucessivamente. Eu estaria podendo utilizar. Beleza? Aqui a gente também tem os tipos do input, né? Next boolean, boolean, next byte, byte, e assim sucessivamente, com exceção do nosso amigo string, que vai utilizar um next line, certo? Agora, teoricamente falando, é só até aqui. O assunto de scan é só isso. O que é que eu vou fazer agora? Como tem algumas pessoas que estão em outros negócios de programação, que o scan é bem simples, é só utilizar ele diretamente, como o próprio C até mesmo funciona. O que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi utilizar, eu fiz aqui mais alguns slides para estar explicando como é que a gente poderia estar criando uma implementação para simplificar a utilização de um scan. Mas eu vou primeiro implementar aqui uma forma utilizando métodos, depois eu vou extrair esses métodos, né? Vamos uma parte a parte, né? Vamos inicialmente extrair esse método aqui. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo agora é criar um método que ele me retorne um input de texto. Por quê? Porque para não ter que ficar fazendo isso aqui todas as vezes no decorrer da minha escrita e ter um método que eu tenho uma leitura mais básica. Por exemplo, eu posso vir aqui, escrever string static e o nome do meu método, na verdade é static string, porque para ser acessado nessa classe aqui ele tem que ser static, nessa classe não, né? Nesse método aqui, no main. E o nome vai ser input text. Eu vou passar um string em cima da mensagem. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um print minha mensagem e depois eu vou retornar o meu. Calma lá, antes de retornar, eu vou criar um scanner. Scanner.meu scan igual a new scanner system.in. Vou até deixar só scan no lugar de meu scan. Meu redundante, tudo tá no meu código. Return scan.nextLine, certo? Para quem, por exemplo, quer enxugar aqui a utilização de
dos scanners, a gente pode fazer assim, ó. Você vai vir aqui, apaga isso tudo e deixa isso aqui, ó. Input text. E aí aqui você passa a mensagem que você quer. Digite seu nome. Sobrenome. Usuário. Digite seu sobrenome. E aí a gente vai vir aqui, concatenar os dois aqui ao final, tá? E aí, posso vir aqui rodar. Digite seu nome. Vinícius Cursino. Meu nome é Vinícius Cursino. Faltou só um espacinho aqui entre esses dois. Pá, pá. Beleza? Rodando aqui de novo, né? Só para mostrar corretamente. Vinícius Cursino. E aí ele botou aqui. Logo, fica bem mais simples, né? Aqui, para leitura. E a gente não tem que utilizar de termos que a gente não tem muita... Assim, não tem muita, pode não ter muita clareza, né? Na hora de ler, você sabe aqui, ó. Isso aqui vai retornar um input text, printando a mensagem aqui antes. Como eu acredito que, se não me engano, o método do Python funciona. O que acontece é que o input do Python, passando o texto e retornando o valor, que é um valor de string sempre, ele sempre vai ser, ele já é um método que está incluído no código-fonte do Python. No caso aqui, a gente escreveu ele aqui, ó, e isso a gente pode estar utilizando repetidamente. Assim como a gente pode também criar um método que ele retorne diretamente um int. Por exemplo, eu posso usar aqui o nextInt para input int, digite sua idade. E aí eu posso vir aqui e escrever empenho anos. Dessa forma, quando eu escrever aqui, digite seu nome, Vinícius, meu sobrenome, assim, minha idade, faltou só 2 pontos, mas besteira, 25. E aí ele vai estar escrevendo tudo aqui abaixo. Então essa é uma forma da gente simplificar esse cara. Uma outra forma que eu também idealizei, vou até deixar isso aqui mais assim. Uma outra forma que eu também idealizei, aí a gente vai para a parte de estar utilizando mais o que a gente chama de orientação a objeto, né? Que vai ser um paradigma mais à frente. Então, vamos botar assim, uma forma de programar que mais à frente vocês vão estar aprendendo. Mas a gente vai utilizar um conceito de orientação a objeto que a gente chama de encapsulamento, certo? Onde a gente vai estar deixando o nosso código assim. Esse aqui é o main todo, sem esses dois caras estarem aqui. Como é que isso vai funcionar? E eu até dou a dica de aprender aqui esse cara, porque essa parte de dividir o código entre arquivos vai ser algo que vai ser cobrado de vocês mesmo antes dos conceitos de orientação a objeto. Então, o que é que eu vou estar mostrando? Eu vou estar mostrando como fazer isso aqui em Java, uma forma de acesso estático, né, uma forma direta, assim, de você usar um método diretamente. Porém, nas outras aulas a gente vai estar explorando mais e vai estar explorando com os conceitos aplicados. Dessa vez a gente vai estar mais utilizando só um conceito para estar enxugando o código, né? No caso, a ideia é simples. A gente vai vir aqui no nosso projeto, certo? E vamos criar aqui, eu tinha deixado aqui, eu vou até apagar essa pasta. A gente vai criar aqui um, um package, no caso vai ser um outro folder, né? Lá se você estiver usando o VS Code, chamado meus úteis. Nesse cara aqui, ó, nesse package aqui, eu vou clicar com o botão direito novamente e criar uma nova Java Class, que eu vou chamar de Scan. Vou chamar de meu Scan, certo? Meu Scan é uma outra classe. Aqui a gente tem um outro arquivo, certo? E o arquivo main, a classe principal, e a gente também tem meu scan, que é um outro arquivo. No slide seguinte, eu meio que tentei deixar claro de uma forma mais simples o que seria isso. No caso, essa outra classe a gente pode pensar como uma caixa de ferramenta, onde podemos guardar várias ferramentas úteis. Aqui a nossa ferramenta é o input string, que foi esse método aqui que eu tinha criado e deixei como exemplo aqui no slide. E o método funciona como uma função que você pode chamar quando quiser que o programa peça uma informação ao usuário. Ele vai mostrar uma mensagem na tela, esperar digitar algo e depois devolver
o que foi digitado. O que significa? Eu vou poder pegar esses meus caras daqui, os meus métodos, e jogar eles aqui, ó. Pá. Beleza, Vinícius. Mas por que ainda está dando erro aqui? Porque eu ainda tenho que importar eles. Como é que eu vou estar importando eles? Eu vou estar aqui no começo escrevendo import. Aí eu vou estar escrevendo aqui meus úteis. O, opa. Meus na verdade está escrito errado. Vou até mudar aqui. Meus úteis. Úteis. Meus. Opa. Úteis. Beleza? Aí, eita, só faltou um detalhezinho na aula que eu tinha me passado, que é a documentação da classe Scanner aqui. Sempre gosto de frisar, ela tá por aqui também, para vocês poderem estar dando uma olhada. No slide vai ter aqui, no primeiro slide já tem a documentação dele. Mas sim, voltando, perdão, vamos aqui do zero então. A gente vai ter aqui a parte dos meus úteis, beleza? A pasta. E aí eu peguei, joguei aqui. Vou voltar até como estava antes, né? Vamos do zero aqui. Tava aqui com os meus métodos aqui na main. Eu vou pegar eles, vou jogar eles lá no meu scan. Pá, que fica lá na minha pasta meus úteis. Beleza. Agora eu vou pegar e vou importar ele. Importe, contra espaço aqui, meus úteis, meu scan, ponto. Na verdade, antes disso eu vou botar static e depois ponto aqui, asterisco. Acredito que eu preciso só... eu tenho só que indicar aqui, ó, que eles são public. Vou explicar isso já já. Mas vamos lá. O que foi que eu fiz aqui? Eu importei aqui todos os métodos do meu scan. Eu poderia fazer assim também, ó. Import input text e input int, beleza? Mas o que é que eu fiz em essência? Eu criei aqui uma classe secundária que vai ser chamada na main, e nela eu deixei apenas os métodos de scan, tanto, né, o input text como o input int. Eu indiquei que eles são estáticos, significa que eu posso chamar eles diretamente, sem ter que chamar o resto da classe. E sem ter que instanciar, né? Eu não tenho que fazer isso aqui, ó, que a gente chama de instanciar, dar esse new. E eles também podem ser chamados no main. Beleza. A partir disso, eu tive que indicar que eles são públicos, significa que eu posso visualizá-los de outras classes, no caso na classe main, e aí importando eles assim, eu posso utilizá-los diretamente. Então agora isso aqui está encapsulado. O que é que eu tenho que, o que é que isso significa? Pouco me importa o que é que está aqui por debaixo dos panos, se isso aqui meio que satisfaz a minha necessidade. Eu acredito que eu deixei aqui indicando que será explorado em outras aulas, mas por enquanto basta entender que se refere ao processo de esconder todos os detalhes de um objeto que não contribui para suas características essenciais. Isso significa que pouco me importa aqui como é que eu estou fazendo para ele estar escaneando esse cara. O que eu sei eu passo a mensagem e ele me devolve um texto. Me devolve um texto que vai ser solicitado para o usuário. Então é uma forma de eu estar enxugando aqui meu código. Eu também estaria podendo reaproveitar isso em outras classes mais para frente. Então entendam que essa parte que vocês estarem dividindo entre códigos vai ser algo cobrado de vocês mesmo antes de orientação no objeto, mas entendam como esse conceito vai estar funcionando. Vocês vão estar escrevendo em outro lugar, vão estar importando ele aqui e vão estar utilizando eles das suas determinadas formas. Beleza, pessoal? Deixa eu só rodar esse código aqui. E aí vocês vão ver que eles vão estar rodando do mesmo jeito. Vou até botar meu nome mesmo, Vinícius, Cursino, 25. Beleza? E aí vai estar aqui. Vou só botar aqui uns 2 pontos aqui, tá? Vou rodar de novo até. Vejam que eu mudando por aqui ele já vai, não tem que fazer nada a mais do que isso. Entenda o seguinte, quando a minha linha passa por aqui, ó, vou botar um breakpoint aqui, vou rodar aqui clicando em setinho. Quando a minha linha passa aqui, quando ele executa essa linha de código, ele na verdade, se eu segurar Ctrl e clicar no nome do método, ele na verdade vem para essa classe aqui, ó. Vamos botar um breakpoint aqui. Se eu boto aqui para executar, ele passa para esse meu outro arquivo e vem até aqui e segue o fluxo. Então, compreendam que ele somente fez extrair o código que estava aqui
para um outro arquivo. E aí eu posso estar acessando. E aí fica mais enxuto para mim a utilização desses caras por aqui. Meu código não vai ficar todo cheio de código, às vezes códigos que você criou, por exemplo, uma implementação bem grande, mas ela faz algo simples, mas infelizmente é uma limitação ou algo que, por exemplo, para você não queria estar sujando tanto seu código. Você externalizar esse cara é uma forma de, na hora que você estiver lendo o código, ser melhor para você. No lugar de você ter que printar a mensagem, dar um input, você diretamente usa esse cara aqui e aí ele já vai estar retornando para você o seu valor. Na hora de você ler o seu código, você tendo entendimento, obviamente, de como isso aqui foi implementado, né, do que para que serve esse cara, você poderia ter aqui um nome mais sugestivo, né, printar mensagem e solicitar string do usuário. Não teria problema algum se fosse um nome gigantesco desse. Para você, se ficar óbvio isso, você consegue ter uma leitura melhor e no decorrer da explicação ou do entendimento do código fica mais simples, de boa. Mas códigos assim já indicam o que vocês têm que fazer. Uma aguinha aqui, né? Em essência, pessoal, é isso aqui, essa aula. Na verdade, essa aula eu acho que ocupou mais tempo falando do assunto de encapsulamento, né? Da parte da gente externalizar o código, do que qualquer coisa. Porém, é mais porque, como o scan ele tem toda essa parte da construçãozinha dele e de você ter que chancear ele para utilizar, pode parecer que ele fica um pouco mais complexo do que o scan tradicional do seu, o próprio input do Python. Mas entendendo outros conceitos, vocês começam a ver como a programação de vocês vai funcionar de fato com a orientação objeto e tanto em Java como em outros linguagens de programação, onde as coisas não vão estar sempre num arquivo de texto só e de cima a baixo dele vai ter toda a resolução do seu código. Não, você vai estar desmembrando ele em outros arquivos e dessa forma vocês vão estar enxugando alguns processos no principal, né? No outro, cara, ele vai ter lá, vão ser vários mini trechos de código que você vai estar juntando na execução do main, né, na execução principal, para estar resolvendo o problema que você está se propondo. Então, em geral, é isso aqui que a gente tem de scan e na parte, né, da parte de encapsular ele. Fica a recomendação da leitura da documentação, porque sempre tem alguma coisa a mais para estar explorando por lá. E é isso, pessoal. Muito obrigado.